That sniper's still up. Be careful out there. Bom, pessoal, retornando ao nosso intervalo, tá? Vamos continuar aqui nossa matéria. Bom, a gente falou até agora das bases, tá? Nós temos todas as bases, forma de converter de uma base para outra, os macetes ali para converter mais rápido ali, tá? Um outro item lá que vem do edital é a questão de representação de números inteiros, tá? Então aqui nós vamos ver como nós vamos representar, por exemplo, um número menos 100 em termos binários, tá? Porque no final tudo vai ser armazenado como um dígito, 0 e 1, tá? Seja lá, esteja na memória ou esteja no disco rígido, o final, tá? Tudo vai ser uma sequência de zeros e uns e zeros e uns, tá? Isso aqui é o que se tem, tá? Então foi isso ao longo do tempo, foram surgindo algumas formas de representação de como que eu pego um número, eu preciso representar um número decimal negativo, por exemplo, tá? Eu preciso representar ele de forma binária. Então foi-se criado alguns métodos, tá? Entre esses métodos, o que consta da bibliografia, que tem caído aí nas questões, entra o quê? Módulo e sinal, complemento de 1 e complemento de 2. Tá? Então nós vamos passar por eles aqui e ver como os números são representados nessas duas formas aqui. Tá? E tem um miserável, um mosquito gigante aqui, caçando sangue. A primeira forma, módulo e sinal. Tá? Foi a mais antiga que surgiu, tá? Lá nos primórdios da computação. Ela fez o quê? Pegou uma sequência de bits, tá? Por exemplo, vamos trabalhar aqui o número 8 bits, por exemplo. Ela falou, não, para esses 8 bits eu vou reservar um bit, tá? Sempre o meu bit mais à esquerda, tá? Ele vai representar o meu sinal, tá? Então, o bit mais à esquerda representa o sinal. E sempre o quê? O 0 representa o sinal, sinal positivo, tá? E o 1 vai representar o quê? O meu sinal negativo, tá? E o restante dos números, tá? Seria, nesse caso, da n menos 1 bits, tá? Trabalhando com 8 bits. Eu tenho 7 bits. Vai representar o que? O módulo, ou seja, o meu valor absoluto do meu número ali, tá? Esse bit aqui representa o que? O meu sinal. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, estou representando o número 42. Então, digamos que eu esteja trabalhando, meu sistema computacional, ou lá, minha linguagem de programação, utiliza essa técnica de módulo e sinal, tá? Que também é chamado de sinal e magnitude, tá? Então são sinônimos aí, se aparecer alguma questão, um módulo e sinal ou sinal e magnitude, nós estamos representando o que? A mesma coisa. Voltando aqui, o 42, então, eu posso ter, tá? A respeito disso aqui, seja lá para sinal e magnitude, complemento de 1, complemento de 2, a minha forma de representação é a mesma, eu tenho números positivos e tenho números negativos, tá? Então aqui o positivo, tá? Como módulo e sinal, eu estou usando o quê? Esses 7 bits aqui para representar o quê? O módulo, ou seja, o número 42. Se eu quero representar isso aqui de forma negativa, eu simplesmente altero o quê? O meu bit de sinal, tá? Aqui é positivo, aqui é negativo. Então o módulo e sinal é bem simples, tá? Eu tenho lá, considerando 8 bits, 7 representa o número e o 1 representa o sinal. Aliás, essa questão do sinal mais à esquerda, todas as três formas de representação utilizam o bit mais à esquerda para representar o sinal, tá? O que vai mudar é a forma como o módulo é representado, tá? Então, o módulo e sinal é a mais simples ali, tá? Ou também sinal e magnitude, tá? Não esquecer desse sinônimo dele aí, tá? Porque dependendo do autor, pode colocar de uma forma ou de outra ali, tá? Tendo isso aqui para o módulo e sinal, tá? Eu tenho lá a minha faixa de representação, isso aqui para qualquer base, tá? Eu sempre vou ter uma fórmula aqui para calcular a minha quantidade de dígitos, tá? Que eu estou representando, tá? Então a fórmula geral vai ser o quê? Ou seja, se eu estou representando positivos e negativos, eu vou dividir. Eu tenho a metade do meu tamanho, tá? Por exemplo, digamos, se eu tenho 8 bits, então na verdade eu estou usando, digamos assim, eu uso 4 positivo e 4 negativo. Ou seja, eu estou dividindo no meio ali a minha quantidade, tá? De números que eu posso representar. Então a minha fórmula geral para representar o módulo e sinal é essa aqui. Eu tenho menos 2 elevado a n menos 1, tá? Mais 1, menor ou igual a x, tá? Estaria o meu número aqui, está enquadrado aqui no meio, tá? Que vai ser menor ou igual a
2 elevado a n menos 1, menos 1. Tá ok? Primeiro aqui a respeito dessa fórmula. Vamos comparar com as outras depois, tá? Mas o módulo e sinal é a única que tem aqui o mais 1. Tá? Por que ele tem o mais 1? A gente vai ver nas características ali a desvantagem, porque ele tem duas representações para o zero. Tá? Ou seja, é como se eu tivesse um zero positivo e um zero negativo. Tá? Eu tenho essas duas representações. Por isso que ele tem o mais 1 aqui nesse final. Tá ok? O n menos 1, tá? Por que é 2 elevado a n menos 1? Porque eu só represento a metade. Tá? Ou seja, se eu tenho 8 bits, eu estou representando ali uma certa quantidade de positivos e negativos. Tá? Então, meu número negativo, quando eu ponho aqui menos 1, por exemplo, 8 menos 1, eu tenho 7. Tá? Se eu pego 2 elevado a 8, é igual a 256. 2 elevado a 7 já é 128. Esse 256 aqui ficou horrível, hein? Tá? Então, quando eu 2 elevado a menos 1, que eu estou trabalhando uma base binária, eu reduzo pela metade a minha quantidade de dígitos. Tá? Então, essa é a aplicação. Só de lembrar desse detalhe, seja lá qual for a forma que for pedido, ou a forma de representação, vocês vão conseguir resolver ali sem problema. Tá? E aqui eu tenho menos 1 e mais 1 justamente por quê? Por causa do zero. Tá? O zero não entra nessa conta. Tá? Aqui eu tenho mais 1, por quê? Porque eu tenho um zero negativo também. Então eu diminuo, na verdade estou somando aqui, eu estou diminuindo um número a mais que eu posso representar aqui. Tá? Então essa é a fórmula geral que eu represento ali, a minha faixa de representação. Tá? A quantidade de números que eu posso ter utilizando uma certa quantidade de bits. Tá? Lembrando, esse n aqui é sempre o quê? A quantidade de bits que eu tenho disponíveis. Tá? Por exemplo, se estiver trabalhando no sistema com 32 bits, ou minha variável 32 bits. Tá? Por exemplo, um int. Isso, o int do Java, 32 bits. Então, a minha fórmula de representação é menos 2 elevado a n menos 1. Tá? Por exemplo, se o int lá do Java utilizasse aqui módulo e sinal para representar, a faixa, o valor tanto menor quanto maior número que eu pudesse representar ia estar dentro dessa faixa aqui. Tá ok? Aqui tem um exemplo como ficaria para 8 bits. Tá? Então, para 8 bits, o meu menor número que eu consigo representar é o menos 127 e o maior é o 127. Então, todos os números têm que estar aqui dentro dessa faixa. Aqui eu trabalhando com 32, tá? Melhor, com 16 ou com 32 bits, eu tenho essa faixa de representação. Tá? Tudo isso aqui, esses números, é cálculo disso aqui. Tá? Aplicando essa fórmula, vocês acham isso aqui para qualquer quantidade de bits que for necessária ali. Tá ok? A vantagem, que era considerada uma vantagem dele, tá? A simetria, ou seja, a mesma quantidade de números negativos que eu consigo representar em positivos também. Ou seja, o negativo lá, por exemplo, com 8 bits, até o menos 127 e o positivo até o mais 127. Então são equivalentes ali, a mesma faixa, essa questão simétrica. As desvantagens, eu ter duas representações para o zero, tá? Isso era um problema. Você trabalhar com isso aí, que você vai ter que ter uma forma de tratamento diferenciado, tá? Para saber isso aí. Ou seja, porque tanto isso aqui é zero, quanto isso aqui é zero também. Tá? Seria o meu mais zero e o menos zero, por exemplo. Tá? Seria essa forma. Tá? Não que exista mais zero ter sinal. Tá? Só para exemplificar aqui o que significaria aquilo ali. Tá? Nessa representação com 8 bits. Então essa é a desvantagem. Falar desvantagem, módulo e sinal. É duas representações para o zero. Uma vantagem é a questão da faixa ser simétrica. Tá? Uma evolução, tá, dessa forma da questão do módulo e sinal foi o complemento de 1. Tá? Que nos meus moldes eu utilizo o bit mais à esquerda para representar o sinal. Tá? E aqui muda a fórmula que como eu vou calcular o módulo do número. Tá? O meu módulo do número, do negativo, como é que eu vou calcular? Isso que muda. No módulo e sinal, se a gente olhar aqui, é a mesma coisa. Eu não tenho mudança. Tá? Tanto no positivo quanto no negativo, meu módulo é o quê? O mesmo. No complemento de 1, não. A forma de representar é diferente. Tá? Então, o meu simétrico do número aqui é feito o quê? É convertendo inverte todos os números. Tá? Por exemplo, aqui eu continuo tendo o meu sinal. Tá? Positivo, negativo. E aqui o meu módulo. Então, 42 positivo. Continua a mesma coisa, igual. Igualzinho o módulo e sinal, não mudou nada. Agora, o negativo eu vou calcular como? Eu vou inverter. Todos os bits aqui são invertidos. Tá? Onde é 0 eu coloco 1 e 1 eu coloco 0. Tá? Lembrando, senhores, isso aqui representa, tá, o número menos 42, tá?
representado em complemento de 1. Tá? Se receber isso aqui, esse dado numa informação, para achar, por exemplo, receber só isso aqui, tá? Eu não posso fazer a conversão direta disso aqui para decimal, tá? Que você vai achar um valor completamente diferente, tá? Isso aqui é a representação do número menos 42 em complemento de 1. Ele não representa um 42 negativo, digamos assim, tá? Para achar o valor, digamos que eu não tenho essa informação aqui, tá? Eu quero achar qual o valor representado. Acho que a questão me deu lá, falando que está em complemento de 1, tá? E me deu esse número, para achar o valor decimal, por exemplo. Eu tenho que pegar isso aqui, converter ele, tá? Achar o valor do módulo dele positivo, tá? Para definir o valor dele negativo. Então, se eu recebesse esse número, eu tenho que fazer o quê? Calcular aqui o simétrico dele, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Então, isso aqui eu achei o quê? O módulo em positivo, tá? Aí sim eu faço a conversão para decimal, tá? Se eu fizer a conversão direta aqui, eu vou achar um valor que não tem nada a ver ali, tá? Isso é importante que a gente vai ver, principalmente quando vai ver ponto flutuante, lá também é a mesma coisa. Tem algumas situações lá que você representa, tem um valor representado de tal forma, tá? Mas se você fizer a conversão direta, você acha outro valor. E quem for criar a prova, com certeza vai utilizar. Eu usaria, se tivesse lá uma questão dessa, eu ia colocar um resultado lá que fosse a conversão direta disso aqui para decimal, tá? Justamente para induzir ao erro ali, a quem está resolvendo a questão. Oi? Essa prova seria muito melhor, entendeu? Mas se quem está fazendo ali começar a analisar as possíveis situações para induzir ao erro, pô, vai chegar nesses mesmos problemas ali, entendeu? Vou colocar nos exercícios para vocês, aí, nos simulados aí, para a gente fazer isso. A faixa de representação, senhores, é a mesma do módulo em sinal, tá? A mesma coisa, igualzinha, inclusive com os mesmos problemas também. Tá? Eu tenho um problema lá de ter 2 zeros da mesma forma ali também, tá? Então a fórmula geral para calcular é igualzinha lá em módulo e sinal. O complemento de 1 ou módulo e sinal eu vou ter aqui. O que muda, tá? Para o complemento de 2 é que eu tenho mais 1 aqui na parte negativa, tá? Por quê? Porque eu tenho a faixa simétrica, então eu tenho a mesma quantidade disso. Então eu tenho que somar mais 1 aqui para chegar no valor simétrico ali, tá ok? Complemento de 2, que é o que é utilizado hoje em dia. Se a gente pegar essas linguagens de programação, todas elas que valem representar número estão representadas ali em complemento de 2, tá? Lógico, para quem está desenvolvendo software, às vezes nem tem noção. Se não estudar a fundo a linguagem ali, não sabe nem como aquele número está sendo representado. E até para quem está desenvolvendo também, não interessa nem saber ali como em binário aquilo está sendo representado ali, tá? O máximo que ele sabe é a faixa que ele pode utilizar ali, tá? Da mesma forma, o bit mais à esquerda, sempre o sinal, tá? A vantagem de se utilizar isso aqui, aí vou executando vários estudos ao longo do tempo, viu que o hardware para fazer isso aqui, para fazer esse tipo de conversão, era mais simples, tá? Por isso se optou em utilizar essa representação, e é a que é utilizada até hoje, quando fala em representar números inteiros, tá? Então é um complemento de 2 que é utilizado. Não se criou algo novo aí, pelo menos não dentro da bibliografia do concurso, tá? Pode ser que exista algo além aí, mundo afora. Aqui muda o que? A forma como eu vou obter o simétrico do meu número, tá? No complemento de 1, eu simplesmente inverti os bits, tá? 0 para 1, tá? E 1 para 0. Aqui tem 2 passos. O primeiro, eu vou calcular o complemento de 1, da mesma forma. Inverto todos os bits do módulo, tá? No segundo passo, eu vou adicionar 1, tá? Fazer a adição de 1, tá? Vamos ver como fica isso aqui. Por exemplo, eu tenho um número aqui, tá? Número 10, tá? Aqui está representado o sinal 0, tá? E aqui eu tenho o meu módulo, tá? Outra coisa que eu já até falei, tá? Lembrando, seja qual a forma de representação, a gente tem números positivos e negativos, tá? Não são só negativos. Teve até um exercício que eu coloquei ano passado, surgiu algumas dúvidas justamente a respeito disso aqui, tá? Quem viu aqui, olhou e falou, um 0 não é complemento, não está em complemento de 1 de 2, tá? Mas se a questão falar, não, é complemento de 2, ela pode ter números positivos ou negativos. Por quê? Porque a faixa é simétrica. Eu tenho número na escala numérica, eu tenho número nas duas posições, tanto positivos quanto negativos, tá? Então aqui em complemento de 2, tem um número. De todos esses métodos, quando falar positivo, é a representação binária direta, tá? O módulo ali, se convertê-lo para decimal, eu vou achar meu valor absoluto, direto ali,
Tá? A diferença é o negativo, como o negativo é representado para fins de armazenamento e cálculo. Tá? Convertendo para complemento de 2. Primeiro passo, eu vou fazer o complemento de 1. No complemento de 1 eu inverto todos os bits. Tá? Inclusive aqui o bit do sinal. É positivo, ele vai passar a ser negativo. Tá? O próximo passo que eu tenho que fazer, eu tenho que adicionar 1. Tá? Então eu venho aqui eu achei o meu resultado, mais 1. Tá? Aí a gente vai entrar lá na questão da adição binária. Tá? 1 e 1 dá 0, foi 1. Tá? Desceu 1, acabou o cálculo. Achei ali o meu módulo aqui negativo. Tá? Lembrando, mais uma vez, isso aqui não representa o número menos 10, tá? Negativo direto. Não, tem que fazer a conversão dele para complemento de 2 lá, tá? Para achar o valor do módulo aqui absoluto. Tá ok? Então essa é a forma de eu converter. Pegar um número positivo e transformá-lo em complemento de 2 ali. Tá? Existe uma forma mais simples de fazer isso aqui, tá? Do que fazer a adição binária ali. Que já dá para fazer direto ali, tá? Sem ter que converter primeiro, depois fazer a adição do 1 lá. Primeiro, digamos, eu tenho esse número aqui, tá? Esse número aqui está representando um número qualquer aí, daqui está 1, 2, 4, 8. Está representando o número 10 aqui, tá? Ele está aqui com 8 bits em complemento de 2. Eu quero converter, achar o meu negativo, tá? Como é que eu vou representar esse negativo? Segundo esse atalho, o que eu vou fazer? Eu vou copiar, tá? Lá da direita para a esquerda, até o número 1, até o meu primeiro dígito 1, que eu achar, inclusive, tá? Então, no caso aqui, eu copiei 0, 1, tá? Cheguei até aqui, copiei, literalmente. Copiei igualzinho estava ali. A partir daí, eu inverto todos os números. Eu achei meu resultado em complemento de 2, tá? Então, é bem rápido fazer isso aí, tá? Para fazer o oposto, a mesma coisa. Achei aqui, tá negativo, quero achar o positivo. 0, 1, aqui eu vou inverter o restante. 0, 1, 0, 0, 0, 0. Tá? Isso não importa qual número for, qual sequência de bits for. Falar que está em complemento de 2, eu quiser fazer essa conversão, eu posso fazer dessa forma. Tá? Se tiver esse número aqui, por exemplo, eu vou fazer o quê? Copio o primeiro dígito e inverto o restante. Se tivesse aqui 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Vou copiar tudo isso aqui, 0, 0, 0, 0. Copio 1, inclusive, e inverto o restante do número ali. Tá? Isso aqui também, questões que caem, isso aqui é muito fácil de já saber de cara se o número é positivo ou negativo. Tá? Isso às vezes pode até simplificar a quantidade de cálculos que precisa ser feito ali. Se falar um número, tá? Qualquer um dos três, modo sinal, complemento de 1, complemento de 2. Vê que já tem o primeiro número ali, é 1, é sinal que é um número negativo. Tá? Ou seja, para me achar o valor dele, eu vou ter que fazer a minha conversão ali devida, de acordo com a forma de representação. Tá ok? Então isso aqui simplifica muito, fazer esse tipo de conversão aí, fica muito rápido ali. Dá para fazer da forma tradicional. Calculo, complemento de 1 e adiciono mais 1 ali. Tá? O resultado vai ser o mesmo ali. Tá? Só que isso aqui fica mais prático, tá? Fazer dessa forma. A faixa de representação, tá? Do complemento. Aqui eu tenho a diferença. Se a gente for comparar com a faixa lá do complemento de 1, lá eu tinha menos 2 elevado a n menos 1 mais 1, tá? Menor ou igual a x, que é menor ou igual a 2 elevado a n menos 1 menos 1. Tá? A única diferença que tem das outras duas lá, o módulo sinal e complemento de 1 é isso aqui. Tá? Por que eu não tenho isso aqui? Porque aqui eu só tenho uma única representação para o zero. Tá? Então aqui eu tenho número negativo, representa o quê? Um dígito a mais, melhor, um número a mais. Eu tenho um valor a mais na parte negativa, tá? Do que eu tenho na positiva. Isso também é considerado, digamos, é considerado uma desvantagem, tá? Eu poder representar um número negativo a mais do que o positivo, tá? Mas mesmo com essa desvantagem, acabou sendo o sistema mais empregado, justamente que é a questão de facilitar a construção do hardware, tá? É o método mais empregado, tá? Então nesse caso aqui, por exemplo, 8 bits, tá? Eu represento até o menos 128. Com 8 bits eu consigo representar. Tá? E positivo eu só vou até o 127. Tá? Se fosse lá o complemento de 1 ou módulo e sinal, eu conseguiria aqui, tá? 127 ele também. Ou seja, eu tenho a mesma faixa. Aqui não, eu tenho a maior. Tá?
Então, vai lá que pode ser algum questionamento de alguma questão, tá? Então, complemento de 2, eu tenho, a minha quantidade de números negativos é maior do que a de positivos ali, tá? Feito isso, o restante é cálculos, tá? A gente pegar um int tradicional aí das linguagens de programação, normalmente todos usam 32 bits, a gente tem esse valor possível aqui, tá? De representação. Que a gente tem, deixa eu ver, tem aqui 2 bilhões, 147 milhões e 43 mil lá, tá? Então isso é real, tá? Isso aqui é que o meu hardware vai suportar lá no final, tá? Tanto lá em Java, lá, se você pegar um número lá, uma variável tipo inteiro, e tentar atribuir um valor menor do que esse ou maior do que aquele, você vai ter um erro ali, tá? Vai ter um erro de underflow ou de overflow, ou seja, o valor que você está tentando representar é maior, não é possível representar naquele espaço ali, tá? Isso mesmo com toda a potência computacional hoje em dia, isso não mudou. Aí nem vai mudar, né? É uma forma de limitação, como você está construindo, trabalhando com os números ali, tá? Você precisa de um número maior, vai ter que usar um tipo de dado diferente, tá? Que possibilite um número maior. Pegar o Java, usar lá um Big Int, aí tem uma capacidade bem maior lá, se não me engano, Big Int é 64 bits, eu acho. Ele já vai aumentando ali a sua capacidade numérica ali, tá? Lembrando, todos esses métodos são para representar números inteiros, tá? De uma forma, eu não tenho nenhum tipo de número fracionário aqui nesses 3 métodos. E nem vai existir, tá? Número fracionário eu utilizo lá ponto flutuante, que é utilizado hoje em dia, que a gente vai ver numa outra aula, tá? Então, quando falar desses 3 métodos, é sempre números inteiros. Se alguma questão cair lá, o número fracionário, falando que está em complemento de 2, já está errado ali, tá? Não é possível representar isso em termos computacionais, tá? São tudo aqui para números inteiros. Justamente utilizado desde 1965, tá? Então é coisa bem antiga, vem sendo utilizado, implementado nos sistemas computacionais. A vantagem principal dele é a representação única para o zero, você não tem que lidar com 2 tipos de zeros diferentes. E a inconveniência, nem considerar uma desvantagem, é a questão da simetria, tá? Você ter mais valores negativos do que positivos, tá? Então essas são as principais características aí do complemento de 2. Aí uma questão em 2007, um bom tempinho já, né? Falando justamente dessa questão de representação de números, tá? Ela trazia o seguinte: os computadores digitais utilizam métodos para representar números inteiros. Um dos métodos utilizados é a representação em complemento de 1, onde o bit mais à esquerda representa o sinal do número, onde o 0 corresponde ao sinal de mais e o 1 ao sinal de menos. Qual a principal anomalia apresentada por este método de representação de números inteiros, tá? Então, a questão traz toda a teoria já aí do que é a representação, explica que o bit é o sinal, tudo, e pergunta da anomalia, tá? Aqui estamos falando em complemento de 1, tá? Aí a letra A, representação com faixa simétrica de números, tá? Não é anomalia, ele representa a mesma quantidade, não é um problema, tá? Na verdade, se não representasse, poderia ser considerado. Números negativos em forma de complemento de 1. Na verdade, essa é a essência da representação, né? O número negativo está em complemento de 1. A perda de 1 bit para representar o sinal do número. Também não daria para considerar inconveniência que todas as formas perde, seja lá complemento de 1, 2 ou módulo sinal, você perde 1 bit para representar o número também, tá? 2 representações para o número 0, tá? Esse é o complemento de 1 e módulo e sinal. Esse é o principal problema lá, tá? 2 representações para o 0 lá, tá? Um número positivo em caso de overflow pode virar negativo. Não, isso também não é verdadeiro ali, tá? Nesse caso não aconteceria. Outra questão, 2006. Tem que atualizar, pegar umas questões. Na verdade, as provas mais recentes não tem caído tantas questões a respeito desse assunto, tá? Mas ele continua presente lá na bibliografia, então pode ser uma caixinha de surpresa a qualquer prova ali, tá? Aqui fala justamente da questão da faixa de representação, tá? Denomina-se amplitude ou faixa de representação um determinado método, o conjunto de números que podem ser nele representados. Para o sistema de representação de módulo e sinal, onde n é o número de bits, qual é a sua amplitude? Tá? Então, a gente faz a faixa de representação ou amplitude é a mesma coisa, ou seja, a quantidade, o número máximo e o mínimo que eu posso representar. Tá? Então, relembrando a nossa fórmula, todas elas é o quê? 2 elevado a n menos 1. O que vai diferenciar o módulo e sinal, tá? E o complemento de 1?
eu tenho a opção aqui do mais 1, tá? 2 elevado a n mais 1, justamente porque a faixa é simétrica, eu tenho a mesma quantidade, tá? Então aqui daria, essa aqui não daria, porque eu vou ter sempre o menos 1, essa aqui estaria certa, aqui também estaria errado, aqui também errado, só sobraria a letra A aqui. O 2 elevado a n menos 1. Lembrando, o maior número sempre vai ser essa fórmula aqui, tá? 2 elevado a n menos 1, tá? E aqui o menor número, somente lá no módulo sinal e complemento de 1 eu vou ter o mais 1 aqui, 2 elevado a n mais 1. Justamente por questão de ser simétrico, eu tenho a mesma quantidade de números representados ali. Ok? Outro item lá que consta daquele tópico lá, da letra A, é a questão de operações aritméticas, tá? Aqui eu vou passar para os senhores adição, subtração, divisão e multiplicação, tá? Vamos nem nos aprofundar demais dentro do assunto aqui, senão a gente vai passar o dia aqui fazendo os cálculos aqui, tá? A minha recomendação geral, tá? Eu coloquei, faz parte da bibliografia, tem lá operações aritméticas, pode ser que se explore, não sei, a criatividade, alguma questão que explore algum conhecimento específico de como fazer o cálculo, não sei, acho que é difícil. Mas chegar alguma questão pedindo para você adicionar 2 números binários, tá? Subtrair, multiplicar 2 números binários, o que vocês vão fazer? Você converte isso aí para a base 10. Porque é muito mais simples, tá? Seja lá o tamanho do número que for, pega ele, converte para a base 10, faz o cálculo e converte ele de novo para binário o resultado, tá? Vai ser muito mais preciso, tá? A chance dos senhores errarem será muito menor ali, tá? Mas nós vamos passar aqui. Chegar lá e falar, não, eu sou poderoso aqui, eu vou fazer uma multiplicação aqui de 32 bits com números binários. Pode fazer. Só que você errar um dígito, um bit, você tem 2 opções de erro, né? 50% de chance. Se trocar um dos bits ali, o resultado já vai estar errado. Tá ok? Adição. Funciona muito similar à nossa adição decimal, tá? Como é que funciona? Vai fazer as contas coluna a coluna, tá? E quando o meu resultado exceder a capacidade máxima da minha base, eu vou fazer o quê? O vai 1. A mesma coisa. Se eu estou fazendo um cálculo em decimal, eu somei 2 números, tá? Por exemplo, 188, 197. Eu somei isso aqui, tá? 7 deu 15. O que eu vou fazer? Eu não tenho como representar o 15 aqui. Por quê? O meu número, meu dígito máximo aqui é o 9. Que eu posso representar, porque a minha base tem 10 símbolos, tá? Então, o que eu faço? Eu passo isso aqui para a segunda operação aqui, para o segundo dígito. Então, deu 15, vai 1. Esse 1 aqui vai valendo quanto? Ele não vale 1, ele vale 10. Tá? Por quê? Porque aqui eu tenho unidade, dezena e centena, tá? A base 2, o princípio é o mesmo, tá? Meu primeiro dígito vale 1, o segundo vale 2, o terceiro vale 4, 8, tá? 16, 32 e assim por diante. A cada posição que eu vou movendo aqui, tá? O valor que eu tenho, ele dobra. Por quê? Porque é base 2, 2 elevado a 2, então sai sempre dobrando, tá? A base 10 não, é 10 vezes mais, tá? Aqui vale 1, aqui vale 10, aqui vale 100, tá? Se a gente fizer essa tabela dessa equivalente à base 10, ia sair nesse sentido aqui. Aqui eu teria 1000, tá? E assim por diante, tá? Então, quando vai 1, eu estou levando o quê? Um quantitativo total ali, tá? O tamanho da minha base que está sendo passado para a parcela posterior ali, tá? Então, no binário é a mesma coisa, essa questão do vai 1, tá? E a gente vai ver também a divisão, é a mesma coisa, tá? Quando eu pego emprestado, se eu estou pegando emprestado daqui, eu estou pegando o quê? 10 unidades emprestadas ali, eu não estou pegando somente uma unidade ali. Aqui é a mesma coisa. Se eu estou fazendo uma operação aqui de subtração, se eu pego um número emprestado, aqui eu preciso pegar, eu estou pegando o quê? 2 unidades binárias, eu não estou pegando só um dígito 1 ali. Tá? Por quê? Porque essa posição vale 2 dígitos. Tá? Ela é o dobro da posição anterior ali. Tá ok? Então essa questão do fazer o cálculo e do vai 1, ou chamar de carry também, é a mesma coisa. Tá? Mesma coisa que a gente faz em decimal, a gente faz em binário. Tá? Só que, lógico, as características do binário é um pouco diferente. O cálculo é diferente ali. Tá? Então, a gente tem aqui a nossa regra geral, tá? O cálculo. 0 e 0 sempre o quê? Vai ser 0, tá? Se eu tenho 0 e 1 ou 1 e 0, eu vou ter 1, tá? Se eu tenho 1 e 1, meu resultado vai ser o quê? 0, porque eu não tenho outra opção para representar aqui. Eu só tenho 2 dígitos, tá? Então, é o 0 e vai 1, tá? Eu vou passar 1 para a minha esquerda, tá? Então, é assim que funciona.
Aqui a gente tem um exemplo, tá? Pegando um número gigantesco aqui, deve estar com 32 bits isso aqui, e fazendo a soma dele, só que só alguns dígitos aqui, tá? Então, em decimal, tem o 6 e tem o 7, tá? Representados aqui de forma binária. Eu vou fazer o cálculo. 1 e 0 deu 1. 1 e 1 dá 0, tá? Vai 1. 1 e 1, 0, tá? E 1 vai dar 1, foi 1 de novo, tá? 1 e 1, 0, 1 e 1, 0. Ou melhor, opa, 1 e 1, 0, 1 e 0. Caralho, 1 e 0, 1. 1 e 0, 1. Foi 1 aqui também, tá? Fechou o resultado da soma ali, tá ok? Então é extremamente similar ali a decimal, simplesmente só considerando que só tenho 2 dígitos para representar, tá? Não tem uma margem maior ali. Tá? Aqui só está representado mais explícito aqui, né? Fica essa questão do vai 1, tá? 1 e 1 deu 0, foi 1, tá? Então aqui vai ser 1. Se eu tenho tudo 0, ele vai chegar a 1 aqui. Porque se eu vou 1 e 1, 1 e 0 deu 1, aí 1 e 0 de novo, deu 1 aqui, tá? Fechou, 1 e 1, 0, aqui também. Aqui, quando eu chego no final, tá? O que foi? Aqui eu teria um 0 aqui representado, tá? Então, 1 e 0 deu 1, tá? 1 e 1 deu 0. Só que eu não tenho mais parcela, eu coloco esse dígito ali, ele desce ali. Da mesma forma, como feita a soma de forma decimal ali, tá? O princípio é o mesmo ali, tá? A soma é bem tranquila, as outras operações são um pouquinho mais chatas ali. Aqui tem outro exemplo explicando, tá? Isso aqui acho que eu peguei lá do livro do Monteiro, que ele coloca o quê? Até quando é 0, ele coloca que foi o 0. Carry 0, foi 0, tá? Justamente para exemplificar, né, como funciona a operação ali, tá? Aí ele colocou, logicamente, pode 0? Pode. Se quiser fazer, cara, deu 0, foi o carry 0. Mas o resultado não vai influenciar no resultado. Por isso é o quê? É sempre o vai 1 ali, que vai ser efetivamente utilizado ali. A subtração, tá? Subtração, os termos utilizados ali para designar a subtração é sempre o quê? Minuendo, subtraindo, e a diferença é o que vai dar aí o meu resultado final ali, tá? Se o minuendo for menor que o subtraindo, adiciona-se ao minuendo o valor igual à base, 2, 8 ou 16, tá? Esse valor corresponde a uma unidade subtraída, ou seja, o empréstimo que eu pego, tá, meu número que eu tenho anterior, do algarismo à esquerda do minuendo, tá? O resultado é colocado na coluna da parcela, tá? Diferença, tá? Vamos ver como é que fica toda essa teoria ali, tá? As operações básicas, tá? Quando eu estou falando de subtração. 0 menos 0, 0, tá? 1 menos 1 deu 0 também. 1 menos 0 deu 1, e o 0 menos 1 eu não posso fazer. Tá? Da mesma forma como decimal, não tenho como fazer essa operação. Tá? É uma operação não possível de ser realizada, então eu preciso do empréstimo. Tá? Aqui tem um exemplo também lá, isso é do livro do Monteiro também, tá? Detalhando tudo. O que a gente tem que perceber aqui é não confundir essa questão desse 2 aqui. Tá? Pegar todos os exemplos didáticos lá, sempre tem um 2, tá? Isso aqui, ele quer dizer o quê? São duas unidades binárias, tá? Não é um 2 decimal ali, tá? Então, o que aconteceu nesse caso aqui, tá? Eu quero subtrair isso aqui disso, tá? Então, 1 e 1, 0, deu ok. Tá? Aí é que eu cheguei, 1 menos 0, eu não posso fazer isso, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma casa emprestada ali do lado, tá? Quando eu pego emprestado aqui, essa posição aqui, ela vale 2 vezes mais do que essa. Tá? Por isso que é representado lá como o quê? Como 2. Aí como é que eu vou fazer esse cálculo? Tá? Na verdade fica até estranho. Aqui é como se eu tivesse isso aqui, ó, 1 e 1. Tá? Por exemplo, fica desse jeito aqui. Então eu vou fazer 1 menos 1 deu 0, 1 menos 0 deu 1. Tá? Sempre vocês considerar, quando ver esse 2 aqui, se o exercício for fazer lá a questão, tá? É só pegar aqui, em vez do 2 aqui, pode representar aqui, ó, dois dígitos, por exemplo, 2 dígitos binários ali, tá? Para poder fazer esse cálculo e dar o resultado correto ali, tá? O importante é só não confundir isso aqui, tá? Esse 2, que até no exemplo dele coloca 2 menos 1, deu 1 aqui, tá? Só que isso aqui é binário, então aqui considerou como eu tenho 2 dígitos binários e tirei 1,
entendeu? Fica meio estranho ali, pode levar a alguma forma de confusão, tá? Por isso falei para os senhores, é muito mais fácil que é, converte para decimal, faz a conta, tá? E volta o resultado aqui de novo, tá? Fica bem mais simples ali. Aqui tem um outro exemplo bem mais complexo, coloquei justamente para forçar essa situação, tá? Se eu tiver um número igual a esse, tá? Por exemplo, aqui o 0, 0 e 0, ou seja, nenhuma dessas operações eu posso fazer. Ou seja, o único lugar que eu posso pedir emprestado está lá na frente. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse emprestado aqui, aí isso aqui é o resultado, o que vai ficando depois, tá? Como ficaria aqui a conta. Então eu peguei emprestado, esse aqui ficou 0, morreu, tá? Não tem, eu peguei ele aqui, ele acabou. Se eu peguei emprestado da esquerda, ele virou 0. Aqui ele veio valendo o quê? Dois dígitos binários, tá? Só que eu vou precisar pegar ele emprestado de novo. Então ele vira 1, tá? E aqui vira 2, tá? Mais 2 dígitos binários aqui. Só que eu preciso pegar emprestado de novo para conseguir realizar essa operação. Então aqui fica 1, tá? E aqui eu venho com os 2 dígitos. Aí a partir daí que eu conseguir fazer, eu consigo fazer esse cálculo, tá? Então fica 1 menos 1 dá 0, 1 menos 0 deu 1. Aí 1 menos 1 dá 0, 1 menos 1, 0, 0, 0, 0. E sobrou aqui um 1 no final aqui, tá? Então é teoricamente simples, só que eu acho que é desnecessário fazer isso na hora da prova, entendeu? Se errar um desses empréstimos aqui, já comprometeu o resultado final ali, tá? E sempre lembrando, ó, o número 2 corresponde a 2 unidades binárias lá, tá? A multiplicação, tá? A multiplicação é uma operação de AND, tá? A gente não entrou, a gente vai ver lá a questão das portas lógicas, funções booleanas, tá? A gente tem lá a função AND. Ela somente vai ser verdadeira quando? Quando meus 2 dígitos forem 1. Então isso representa o que? A multiplicação. O meu resultado só vai ser 1 quando 1 vezes 1, tá? O restante ele sempre vai dar 0. Tá? Se eu tiver um dígito 0, vai dar 0. Isso é a mesma função lá, a função AND. Tá? A função lógica lá, AND lá. Como é que eu faço multiplicação? Também é a mesma teoria matemática. Eu tenho aqui meu multiplicando, multiplicador, e eu vou tendo meus produtos parciais, e no final eu tenho o meu resultado aqui, que é a soma de todos eles. Tá? Então vou executando bit a bit, tá? 1 vezes isso aqui, 0. Lógico, quando for 0, sempre vai dar 0 o resultado. Tá? Por exemplo, meu segundo dígito aqui é 0. Então, 1. Então, primeiro, a questão da multiplicação. Quando for 1, vai ser sempre igual. Tá? O meu multiplicando, o meu resultado parcial aqui vai ser sempre igual ao multiplicando, quando for 1. E quando for 0, vai ser tudo 0. Tá? É só ir montando a operação e no final fazer a soma de tudo isso aqui. Tá? Aí, lógico, tem que fazer na soma binária. Se tiver várias parcelas, tem que ir considerando toda aquela sequência. Se for 1 ou 0 ali, para chegar no resultado final lá. Tá? É muito mais fácil fazer em decimal. Tá? E converter isso aqui posteriormente lá para binário. Tá? Fica bem mais simples ali. Tá? Mas essa é a forma de se realizar aqui essa multiplicação. Tá, ok? Aqui só tem mais um exemplo aqui, tá? Digamos, está mais didático, separando aqui as cores, de acordo com a posição do número ali, está separado por cores ali, e o resultado final ali é a mesma coisa ali, tá ok? A divisão da mesma forma como também na decimal, a gente pode fazer ela de duas formas diferentes, tá? Pode ser feito por subtrações sucessivas, tá? Ou de maneira idêntica a divisão decimal tradicional, que a gente conhece, entendeu? Pega um número lá, 100 dividido por 10, posso fazer da mesma forma. Lógico, vai ser muito mais trabalhoso. Ou posso fazer o quê? Subtrações sucessivas, tá? Da mesma forma que eu posso fazer aqui, tá? Subtração sucessiva, o que que é? Pô, esse número está muito grande, vai demorar. Vou escrever o quadro todo, vamos diminuir isso aqui. 10 dividido por 2 aqui, tá? Subtrações sucessivas, ou seja, eu vou retirando o meu número aqui, a cada vez eu vou tirando ele do meu resultado que eu fui encontrando, tá? E o meu valor lá, o resultado da minha divisão, vai ser a quantidade de vezes que eu fiz essa subtração, tá? Isso quer dizer lá subtrações sucessivas. Então aqui, 10 menos 2, eu tenho 8. Disso aqui eu tiro 2 de novo, eu tenho 6. Menos 2, eu tenho 4. Menos 2, eu tenho 2. Menos 2, eu tenho 0. Tá? Então eu vou fazendo isso até o final.
Depois eu vou vir o quê? Eu vou contar quantas vezes eu fiz essa operação. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, esse é o meu resultado da minha divisão. Tá? Posso fazer isso a mesma coisa de binária também, tá? Pode ser feito. Tanto que os autores colocam lá, principalmente o Monteiro, que tem esse exemplo lá no livro dele lá, coloca essa forma de fazer essa divisão, tá? Então ele coloca lá 1000 dividido por 1000, tá? Aí ele coloca subtração excessiva. Vou fazer a mesma forma como eu fiz aqui com 10, eu vou fazer aqui, tá? Peguei o meu aqui, fiz a minha parcela, vou fazendo até chegar o meu resultado, chegar a 0 ali, tá? Peguei o meu número, subtraí, peguei o resultado desse número e subtraí, cheguei a 0. A quantas vezes foi realizado? 2 vezes. Então esse é o resultado da minha divisão, tá? Por subtração, isso aqui é o resultado, aqui tem toda a teoria, tá? A partir da esquerda, avança quanto... aqui, se lê, isso aqui é a mesma teoria que a gente utiliza, tá? Na parte decimal, tá? O mesmo fundamento ali, tá ok? Aqui tem um exemplo, tá? Fazer a divisão de forma tradicional. Tá? Então, eu tenho lá meu número 27, representado aqui em binário, dividido pelo meu número 5, tá? 27 dividido por 5, tá? Representa a mesma forma de estruturar, de montar ali o resultado, tá? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou procurar um número aqui, tá? Aqui multiplicado por esse, seja menor ou igual a esse. E assim da mesma forma, até chegar ao meu resultado final, chegar a 0, ou chegar num momento impossível. Impossível não, né? Tá trabalhando com números inteiros, fala, não, achei o meu quociente e deixa o meu resto ali, tá? Então a forma é idêntica, tá? Vou começando aqui com o meu dígito 1 e vou indo, acrescentando meus dígitos da mesma forma. Ah, se eu não puder fazer, tiver que abaixar um 0 aqui, abaixei um 0 aqui, eu adiciono um 0 aqui também, do mesmo jeito ali é feito, tá? Só que é muito mais difícil do que você simplesmente pegar e fazer isso aqui, né? 27 dividido por 5. Então era mais fácil converter isso aqui e fazer o resultado aqui, tá? Vai ser muito mais tranquilo ali, tá ok? Surgiu uma questão de 2012. Aqui pedindo questão de soma. O resultado da soma dos números binários, blá, blá, blá. A gente até coloca aqui para confundir ainda, né? Dos números binários. Aí dá dois números na base 8 aqui ainda. Tá? Ou seja, justamente para testar a atenção. A gente simplesmente pegar e sair somando vai dar um resultado completamente errado. Tá? Então, para resolver essa questão, qual a melhor forma? Tá? Pega, converte isso aí. Tá? Ou faz direto, ou pega aqui, converte a base 8 para a base 10, faz o resultado e procura aqui na lista, tá? Ou faz a soma, pode fazer a soma binária, tá? Por exemplo, peguei aqui e fiz a conversão, aquela conversão direta, tá? Representando cada dígito desse aqui, eu sei lá a quantidade de bits que ele representa, tá? Por exemplo, 7, que é o número máximo, os 3, fazendo aquelas combinações, tá? De 3 bits, tá? É base 8, tá? E simplesmente fazendo aqui a soma, tá? 1 e 0 deu 1, 1 e 1 deu 0, foi 1 e assim por diante, fazendo todo o resultado, tá? Que eu vou chegar lá no final lá, tá? E se eu não me engano, o resultado final ele pede, aqui até confundiria, teria que fazer vários cálculos aqui, tá? Para chegar aqui, porque tem resultado na base 16, na base 2 e na base 10, ou seja, ia ter que exercitar mais ali, né? Nesse caso aqui não, talvez tendenciosamente, né, eu já fiz a conversão direto para a base 8 e já tinha um resultado pronto aqui. Deu 3775 na base 8, tá? E chegou o resultado. Não tinha outro exercício? Não. Tá, uma outra forma aqui, o shift, tá? Tem que falar para os senhores aqui. Ele é uma operação aritmética também, tá? Aritmética e lógica, tá? E ele representa o quê? Ele representa o deslocamento de um número, tá? Ou seja, eu tenho o shift left, eu estou deslocando meu número à esquerda, tá? E o shift right, eu desloco ele à direita, tá? E isso tem a seguinte implicação. Quando eu desloco ele para a esquerda, ou seja, eu estou aumentando o meu número. Ou seja, como eu estou na base 2, a cada bit que eu desloco ele, eu estou multiplicando o meu número, eu estou dobrando o tamanho dele, tá? Para a direita, eu estou fazendo o contrário, eu estou dividindo. Tá? Eu estou dividindo o meu número pela quantidade de casas ali que eu estou deslocando. A cada bit eu estou dividindo ele por 2. Tá? Isso é facilmente visualizado aqui nessa escala. Tá? 8, 16,
32, tá? Então, se eu tenho um bit aqui, ele está na casa aqui do 32. Se eu deslocar ele para a direita, tá? Ele passa a valer quanto? 16. Tá? Digamos que esse aqui seja o meu número. Se eu fiz um shift, tá? Um shift aqui, um shift right, tá? Movi ele para a direita. Pronto, esse número passou a valer 16, ou seja, dividi ele por 2. Tá? Se eu mover mais um, ele vai passar a valer 8. E assim por diante. Ah não, se eu mover ele para a esquerda agora, ele estava aqui, esse dígito estava no 8, passou a valer 16. Se eu mover ele para cá, passou a valer 32. Tá? E assim por diante. Contando que esse seja o meu número aqui, ele volta a ser 32 de novo. Tá? Então essa é a teoria do shift. Isso existe aí, praticamente todas as linguagens de programação implementam alguma forma de shift ali. Tá? Ou seja, por talvez não com a palavra, mas normalmente os operandos lá, que são... Cadê os operandos? Esse operando aqui, tá? Se eu não me engano, em Java, acho que é assim. Não tenho muita certeza agora. Tá? Então, essa é a teoria atrás do shift, tá? O shift na base 10, tá? Também tem o mesmo efeito. Tá? Cada vez que eu estou deslocando, eu estou dividindo o meu número ali também, tá? O efeito é o mesmo ali também. Se eu estou deslocando, eu vou dividindo a mesma coisa. Dá para fazer a mesma correlação ali, tá ok? Shift na base 2. Em cada deslocamento eu estou multiplicando por 2 ou dividindo por 2. Tá? Aqui na base 10 não, eu estou o quê? Multiplicando por 10 ou dividindo por 10. Se fosse na base 8, a mesma coisa. Sempre pelo valor da base ali. Pode ser que caia uma questão fazendo um shift na base 16, vai? Sempre o quê? Vai multiplicar ou dividir por 16 ali, tá? Um deslocamento. Tá? Quando a gente fala em bits, ele representa o quê? O deslocamento, é a quantidade de bits que eu estou andando, tá? Então tem a forma de representação, tá? Normalmente são os dois símbolos aqui, 2 maior ou 2 de menor. Tá? 2 símbolos menor, estou fazendo um shift à esquerda, 2 maior, estou fazendo um shift lá à direita. Tá? E a equivalência que dá para fazer, para calcular, tá? É essa aqui. Tá? Ele equivale o quê? A multiplicar o número por 2 elevado a n, sendo que n é o quê? O número de bits foi deslocando. Tá ok? A mesma coisa da divisão. Estou dividindo por 2 elevado a n ali. Tá? Eu tenho a questão, eu tenho duas... Aqui no Shift Right, tá? Só no Shift Left eu não tenho isso aqui, só no Shift Right. Eu tenho duas opções de fazer, chamado de Shift Lógico ou Aritmético, tá? No Shift Lógico, o bit à esquerda são preenchidos com zeros, tá? Quando eu falo Shift Lógico, o bit à esquerda é preenchido com zero. Se eu falar Shift Aritmético, o bit à esquerda é preenchido com o meu bit mais significativo original. Tá? Vamos ver como é que fica isso aqui, tá? Nessa tabela aqui eu tenho dois exemplos aqui, tá? Deixa eu apagar esse quadro aqui. Tá? Aqui eu estou realizando a operação. Nessa primeira aqui eu estou realizando um Shift Left, tá? Então no Shift Left eu não tenho problema, tá? De ser lógico, aritmético, eu não vou ter essa influência, tá? Isso não vai fazer diferença. Então estou deslocando o quê? 4 bits, tá? Ou seja, estou pegando x é a minha variável, tem aquele valor, e eu estou deslocando 4 bits para a esquerda. Tá? Bom, na verdade aqui, esse sinal aqui, senhores, entenda aqui... Acho que quando eu mudei o tamanho do slide lá, ou melhor, o formato da tela, ele mudou algumas coisas, tá? Isso aqui era para, esse quadrado vermelho era para estar representando a quantidade de bits que foi deslocada ali, tá? Então eu peguei aqui esse número e desloquei ele 4 para a esquerda. Ou seja, eu movi o quê? Esses 4 bits aqui para a esquerda. Esses aqui foram descartados, foram perdidos ali, tá? Ou seja, só tenho 8 bits para representar. Eu movi para cá, aqueles 4 foram descartados e aqui está preenchido o quê? Com 0. Meu Shift Left, eu sempre vou preencher com zeros aonde? À direita, que é onde eu estou deslocando, tá? Isso tanto faz a operação, seja Shift lógico ou aritmético, vai dar na mesma ali, tá? Aqui tem um outro exemplo, que o bit mais significativo deu a mesma coisa. Moveu ali, não interessou, tá? Por que eu coloquei 2 exemplos? Aqui influencia, vai mudar lá a questão do lógico aritmético, é esse bit aqui, ó. Ou seja, o meu bit mais significativo. Aí eu estou fazendo aqui agora no Shift Right, nessas duas opções. A primeira é um Shift lógico e a segunda é aritmético, tá?
No lógico, o que vai acontecer? Eu vou deslocar 4 bits à direita, tá? Esse número aqui, 4 bits à direita. Eu vou preencher o quê? Com 0, tá? Essa aqui é a minha área de deslocamento, tá? Onde está representado aqui pelo quadrado é o quê? Minha área de deslocamento, onde eu desloquei. Então, eu preenchi o quê? Com zeros, tá? Então, tanto o lógico quanto o aritmético aqui vai ser preenchido com zeros, tá? O aritmético vai ser preenchido com 0 por quê? Porque o bit mais significativo é 0, tá? No segundo exemplo já dá diferença, tá? O lógico, eu vou ter o mesmo resultado, tá? Por quê? Porque eu sempre vou preencher com 0, não importando qual seja o bit que eu tenho aqui, tá? Mas no shift aritmético não, tá? No shift aritmético, shift right aritmético, eu vou preencher o quê? Se o bit aqui for 1, eu vou preencher o meu deslocamento com 1, tá? Então isso pode ser cobrado de alguma forma na prova ali, a questão do lógico e aritmético. Vai influenciar só quando? Quando a minha variável lá, meus bits que eu estiver deslocando, o bit mais significativo for 1. Aí o resultado dele vai ser diferente. Tá? Por quê? Porque o preenchimento dele aqui da área deslocada vai ser feito com 1. Tá? Então essa é a diferença aqui do lógico e do aritmético. Tá? É só a forma como o bit preenche ali. Tá? Que na prática, se for fazer um cálculo desse, só vai influenciar no último ali. Tá? É uma questão a respeito aí, sim, 2012. 2012 foi um ano premiado aí para essa matéria aí. Tem várias questões de 2012. Aí dizia ela o seguinte, considerando a aritmética binária, a operação, tá? Acho que ele nem fala qual é a operação, né? Só coloca o símbolo ali, tá? Que seria um shift left ali. Representa o deslocamento, ele fala, representa o deslocamento de B bits à esquerda sobre o número A. Tá? Ou seja, aqui eu tenho o meu número A e aqui é a minha quantidade de bits que eu estou deslocando. Tá? A alternativa que representa uma fórmula matemática equivalente ao resultado final sobre essa mesma operação, porém em uma base decimal é... Então ele quer saber lá como é que eu vou representar isso de forma matemática, tá? Na base decimal. Primeiro, se eu estou deslocando à esquerda, eu estou multiplicando. Tá? Então a fórmula geral lá do multiplicação é 2, que é a base, elevada a n, que é o meu deslocamento. Tá? Isso vai ser vezes o quê? Vezes o meu número. Bom, n ali, deslocamento, poder aqui e aqui o meu número. Tá? É isso aqui que vai representar. Tá? Eu tenho multiplicação 2, na verdade, multiplicação é para estar depois aqui. Né? 2 elevado ao meu deslocamento vezes o meu número ali. Tá? Traduzindo para esse exercício, a opção correta estaria o quê? Na letra C. Tá? Justamente por quê? Porque é a única que tem a multiplicação aqui. Então, só lembrar lá, eu estou falando shift left, eu estou fazendo a multiplicação do número, tá? Na verdade, essa questão eu já conseguiria matar ela facilmente ali, porque nenhuma outra, as duas primeiras são divisão, tá? Isso aqui estaria representando o shift right, tá? E as outras aqui não vai fazer diferença, tá? Tá só o número representado ali, não daria o resultado ali correto ali, tá? Então, somente a letra C aqui satisfaria justamente por isso. É o que? O 2 elevado ao B, que é a minha quantidade de deslocamento, vezes o A ali, tá? Essa questão cobrando justamente esse detalhe ali do shift, a operação shift. Números decimais, tá? Até agora a gente falou só números inteiros, tá? Inteiros positivos e negativos, tá? Só que existe também, tem um outro item lá que fala representação de números decimais, tá? Eu falo números decimais, está falando que é normalmente o quê? Valores precisos ali, seja valores monetários ou qualquer outra coisa que eu tenha o quê? Uma quantidade bem precisa, que eu não posso ter variação, tá? Até mesmo a gente vai ver posteriormente lá a representação de números em ponto flutuante, tá? Eu não tenho uma precisão absoluta, tá? Da mesma forma que eu tenho para escrever um número, tá? Por exemplo, escrever um número aqui com muitas casas decimais aqui, eu nunca vou chegar numa precisão absoluta, representando lá em ponto flutuante. Tá? Por exemplo, eu quero representar exatamente isso aqui. Tá? Eu teria que usar uma dessas formas aqui. Tá? Só que tem com certas limitações. Tá? Então, basicamente, eu tenho o quê? Duas opções. Tá? Eu tenho a opção de representar isso aqui como decimal zonado, tá? Ou decimal compactado. Tá? Isso é usado aonde? Muito o quê? Para a representação o quê? De valores monetários.
Tá? Valor monetário, um sistema bancário, ou seja lá o que for, eu não posso ter variação, correr o risco de precisão de acordo com o tipo do armazenado ali. Tá? De sair uma vírgula, por exemplo, a diferença de 1 milésimo ali, vai dar uma diferença de cálculo depois, tá? O meu resultado final lá. Então, precisa armazenar o saldo de uma conta bancária. O cara tem lá R$ 500,26. Eu tenho que armazenar exatamente isso aqui. Tá? Eu não posso correr o risco disso aqui ser arredondado. Tá? Arredondado seja lá para 30, ou dependendo da técnica lá, para 25, por exemplo. Eu não posso fazer esse tipo de arredondamento aqui. Tá? Então, tem uma forma de representar isso bem preciso ali. Tá? As formas, decimal, tá? Zonado e compactado. Isso vem a origem lá o quê? Do Binary Code Decimal. Ou seja, eu vou representar, pegar justamente isso aqui, converter dessa forma e armazenar ele. Tá? As desvantagens disso aqui. Eu tenho uma faixa de valores muito restrita. Tá? Fica muito pequena a faixa que eu posso representar. Porque senão, se eu representar um número muito grande, eu vou precisar de uma quantidade de dígitos enormes ali. Tá? E normalmente eu não vou ter isso disponível. Tá? E acontece o quê? Desperdício de memória. Tá? Porque eu vou ter um valor, um tamanho fixo para armazenar o número. E se eu representar um número pequeno, eu não vou utilizar tudo aquilo ali. Ou seja, eu vou estar desperdiçando a memória ali. Tá? E a questão, ele não armazena o ponto decimal. Como a gente vai ver lá na questão do ponto flutuante, eu tenho como armazenar exatamente isso aqui em ponto flutuante. Eu digo lá, uma das formas é dizer, não, meu ponto flutuante está exatamente nessa posição aqui. Aqui não, já vai ter que ser algo mais convencional, tá? Convencionado. Não, esse sistema computacional aqui, ou essa linguagem de programação, armazena os números dessa forma sempre o quê? Com 2 casas decimais. Ou seja, os 2 últimos dígitos que vai ser sendo armazenados, sempre vai representar ali a casa decimal. Tá? Eu não tenho flexibilidade de representar, por exemplo, eu represento com 2 casas, agora eu quero representar com 3. Então eu não vou conseguir fazer isso. Tá? Coisa que a gente consegue em ponto flutuante. Justamente a ideia do ponto flutuante é essa, entendeu? Eu não precisar amarrar exatamente onde é que está a minha casa decimal ali. Tá ok? A primeira, decimal zonado, tá? Utilizado para entradas e saída de dados, tá? Representa um dígito decimal por byte, tá? Ou seja, eu estou utilizando 8 bits para representar cada dígito. Ou seja, é um desperdício grande, tá? Se eu vou representar um dígito 1, eu estou utilizando 8 bits para representar aquilo ali, tá? O restante não vai ser utilizado, tá? A esquerda, a zona, é o nibble de mais alta ordem, tá? Ou seja, a esquerda dos meus 8 bits é chamada de mais alta ordem, tá? É chamada de zona ali. À direita eu tenho o meu número, tá? Por exemplo, lá no EBCDIC lá, tá? Eu tenho lá meus seguintes padrões lá. Tem o meu F é representado o quê? Isso aqui é representação. Se pegar lá binária, traduzir decimal vai dar isso aqui, do meu if, tá? O meu 3 em ASCII é representado dessa forma, tá? E vamos ver como é que eles vão ficar aqui. Aí que vem a questão do desperdício. Tá? Se eu quero representar um número 1, 2, 3, 4, tá? Ou seja, eu tenho uma parte que vai estar fixa aqui no meu número. Tá? Ou seja, a minha zona, tá? Sempre vai estar aqui. Ó. Sempre vai estar sendo representado dessa forma, nesse sistema aqui de codificação lá. Se não me engano, isso é usado no mainframe até hoje ainda. Tá? Essa questão do EBCDIC aí. Tá? Então, se eu tenho um número lá, por exemplo, representar um dígito qualquer, tá? 1, por exemplo. Dos meus 8 bits, 4, que chamar de zona aqui que estão à esquerda, vai ter sempre esse valor aqui. Ou seja, vai ter o F ali, tá? Ou tudo 1 ali. Tá? Se for no sistema ASCII 2, ele vai ter o valor 3 ali, 0, 1 ali. Tá? Então, esse número 1, 2, 3, 4, representado aqui em decimal zonado, ficaria dessa forma. Tá? Ou seja, eu tenho aqui o meu primeiro byte representando aqui o número 1, meu segundo byte representando o número 2, e o terceiro byte representando o número 3, e aqui representando o número 4. Tá? Ou seja, eu gastei 32 bits para representar aquilo ali. Tá? Coisa que um outro sistema poderia representar com muito menos bits ali, estaria economizando memória. Tá? Em hexadecimal isso ficaria dessa forma. Ou seja, eu tenho meu valor da zona fixo, tá? FF 1, 2, 3, 4 ali. Tá? Seria essa forma de representação. Então isso é o decimal zonado. Tá? O compactado ele vai diminuir um pouco ali. Tá? E sendo que aquela última zona ali, que é o conteúdo do próximo slide, já representa o quê? O sinal do número aqui. Tá?
Isso, é isso aqui mesmo. O segundo byte à direita, tá? À esquerda, a parte da zona, tá? Representa o sinal. Aí o sinal tem uma representação própria, tá? Aí tem lá a opção, digamos, número sem sinal, tá? Estaria tudo F, tá? O número com sinal positivo teria o C representado, 100, tá? E o negativo teria o 100, que seria correspondente ao D. Tudo isso foi convencionado, tá? Não tem nenhuma lógica, uma explicação lá, tá? Então, nesse exemplo aqui, tá? Está representado no número 1, 2, 3, 4. Como é que eu vou representar o sinal desse número? Então, sem sinal nenhum. Estaria da mesma forma que a gente viu no slide anterior lá, tá? Com sinal positivo, tá? Eu mudaria o quê? Esse aqui, esse maldito aqui desse nibble, chamado nibble lá, do último byte à direita, tá? Ou seja, do meu último byte, ou seja, do byte menos significativo, o meu nibble mais significativo dele representa o sinal, tá? Sendo que, como for positivo, vai estar o C, a representação do C lá em hexadecimal, tá? E quando for negativo, tem a representação do D, tá? Então, essa é a representação ali quando eu quero representar um sinal ali, tá ok? Então, uma pergunta aqui, José Carlos. Positivo sem sinal não é a mesma coisa? É, exatamente, né? Não ia economizar se eles usassem só o FF para positivo. Aí é questão do cabeça lá que fez a especificação, né? Um engenheiro maluco lá do IEE lá que pensou. Eu não sei, chegaram a alguma situação lá que não sei exatamente qual foi o contexto, né? Que chegaram para ter essa questão de ter uma representação sem ou com sinal ali, né? Ficou meio... Realmente daria, economizaria até na especificação, na implementação e tudo mais ali, né? De não ter que verificar o sinal ali, tá? Mas, enfim, existe lá. Serve para complicar em caso de prova. O José Carlos pede para voltar no Shift Right aritmético, por favor. Tá? Só um minuto, José Carlos. Vamos só passar essa parte aqui, decimal aqui, tá? Zonada aqui. A gente volta lá, eu volto lá no Shift aritmético lá de novo lá, tá ok? O decimal compactado, tá? Aqui ele diminui. Cada byte representa 2 dígitos. Eu tirei aquela forma. Aqui eu tenho desperdício de meio byte aqui. Ou seja, isso aqui está desperdiçado. Ó, não estou usando para nada isso aqui. Aí veio o quê? Evolução desse decimal zonado, veio o decimal compactado. Ou seja, vai usar 1 byte para 2 dígitos. Tá? Exceto o último à direita. Tá? Porque nesse último, ele vai utilizar apenas 1 byte. Ou melhor, um nibble, né, 4 bits ali para o número, e os outros 4 você vai utilizar o quê? Para representar o sinal, tá? Esse é o formato, por exemplo, utilizado o quê? Lá no formato lá, comp3 do COBOL lá, tá? Não é minha área, não conheço muito de COBOL, mas isso aqui é um formato lá para guardar números lá, guardar valores lá, usado principalmente em questão de valores monetários lá, tá? Então é utilizado dessa forma. Lá no último byte à direita, tá? A parte à esquerda dele representa o que? O sinal. E representa lá a mesma forma, tá? O F sem sinal, D negativo e o C positivo, tá? A mesma coisa ali. Aquele mesmo número representado, a gente deu um ganho quase a metade, né? A metade mais 4 bits aqui, que a gente conseguiu economizar. Por quê? Eu não tenho mais aquela parte fixa. Tá? A minha parte à esquerda aqui do meu byte não é mais desperdiçada, simplesmente colocando 1 aqui. Tá? Aqui eu estou representando meus números realmente. Tá? Exceto o quê? Exceto esse último aqui. Ah não, tinha uma forma, não é nem o último. O penúltimo não, é o último mesmo. Tá? Na verdade é o último, aí o último byte aqui, melhor, a parte menos significativa do último byte, que eu vou ter que representar do meu sinal, tá? Então tem ali, isso mudou, aí mudou 2 dígitos por byte, tá? E o último lá, a última parte do byte mais à direita, tá? Representa o meu sinal ali, tá? Então é um pouquinho diferente das representações lá de módulo com sinal tudo, tá? E da mesma forma, disso aqui a gente não tem representação nenhuma de ponto decimal, tá? Então não sei se esse valor armazenado, se eu ler isso aqui, se é 12,34, se é 123,4, eu não tenho como saber. Aí isso aí tem que ser convencionado de acordo com a linguagem que vai implementando, tá? Falar, não, eu estou armazenando aqui, meus 2 últimos dígitos é sempre nas casas decimais, sempre vou armazenar com 2 últimos dígitos.
Normalmente o que é feito para sistemas financeiros, mesmo que você armazene um valor inteiro, 10, sempre armazena-se ali também 2 casas decimais ali. Tá? Justamente para entrar em compatibilidade com esse tipo de armazenamento e questão de precisão. Tá? Quando eu precisar ter uma precisão maior no cálculo ali, eu já tenho aquilo ali pronto. Tá? Eu não sofro com os problemas de arredondamento, que eu vou ter arredondamento ou truncamento final ali do meu número. Tá? Então essa é a parte aqui do decimal compactado. Tá, vamos voltar lá no Shift Right aritmético. Pô, acabamos até muito cedo hoje, hein? Muito rápido essa aula. Tá, vamos lá, o José Carlos pediu para rever aqui, tá? Lá na questão do Shift Right aritmético, tá? Então vamos voltar aqui à teoria, a diferença, tá? Do Shift Right aritmético. Vai mudar, só a única coisa que muda, tá? Do lógico para o aritmético. É a questão do bit, do valor que vai ser utilizado aqui, tá? Para substituir, para ocupar, para preencher aqui o meu deslocamento, tá? Então vamos utilizar bem esse último exemplo ali, tá? Que é o que explana bem. Esse primeiro aqui não vai fazer diferença, por quê? Porque o bit mais significativo aqui é o quê? É o 0, tá? Então, se for o lógico aritmético, ele vai preencher com 0 do mesmo jeito, tá? Quando eu falo de shift lá no aritmético, e o meu bit mais significativo aqui for 1, tá? No lógico, eu preencho com 0, por padrão. Meu deslocamento, desloquei 4 bits, tá? Então, esse conjunto aqui, ó, desses 4 bits aqui que vão ser deslocados, ó, são esses bits aqui. Peguei ele, levei eles tudo lá para a minha direita lá. Quando eu estou falando do aritmético, eu vou preencher com 1, por quê? Porque o bit mais significativo aqui da minha parte que eu estou deslocando é 1. Tá? Então eu peguei e preenchi aqui, tá? Com 1. Ok? Então essa é a diferença, tá? Não sei se conseguia explicar o que o José Carlos queria. Por favor, se não for isso, pode escrever de novo aí, tá? Nós vamos avaliar. Bom, senhores, são 20 para meio-dia, tá? Não sei porque essa aula andou mais rápido que o ano passado, acho que teve poucas dúvidas. Principalmente os 2 alunos presenciais aqui já tiveram nela aqui o ano passado de novo. E o pessoal online, só o José Carlos ali teve dúvida nessa parte aqui do shift aritmético, tá? Só já está zerado. Então, senhores, estou aí disponíveis para os senhores, tá? Qualquer dúvida, pergunta a respeito desse assunto, tá? Assim, na forma como ano passado também vai ter uma lista de exercícios lá para o fórum, vai ter os simulados depois com algumas questões, a princípio inéditas, aí, conseguir questões inéditas desse assunto aí. Tá?